Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje eu estou aqui com o Michel, o José não pôde participar hoje, né? Quero agradecer a Marlia, a Gleide, o Espanhol, o Luciano, o Alex, né? Então, Michel, passo a palavra para você iniciar o estudo e a leitura. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo dessa obra de Kardec, O Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, uma obra, um pequeno livreto que Kardec escreveu, pouco conhecido, mas ele escreveu esse pequeno livreto com o objetivo de atingir as pessoas mais simples e fazer um resumo, o máximo do resumo possível da teoria espírita, né? Nós estamos no item 13, vamos estudar hoje o item 13. Estamos na parte das manifestações dos espíritos. Como a gente já comentou muitas vezes, essa obra ela tem muito do Livro dos Médiuns, né? É por isso que é o resumo da lei dos fenômenos, né? E a gente está na parte em que trata aí do perispírito, né? Como a gente está vendo, ao começar a falar dos fenômenos espíritas, Kardec já começa a falar do perispírito, já que é o perispírito esse elemento principal, a chave dos fenômenos espíritas, né? Só existe manifestação dos espíritos porque existe o perispírito, né? Então é por isso que é muito natural. A gente vai ver isso também no Livro dos Médiuns, que Kardec, ao começar a tratar da explicação de como se dá o fenômeno espírita, ele fale bastante do perispírito, não é por acaso, é justamente porque é o perispírito a peça-chave para tudo isso. É importante que a gente entenda o que é esse perispírito para a teoria espírita e aí os seus fundamentos, né? E que a gente entenda também o que o perispírito não é. Isso também é importante para a gente entender os fenômenos espíritas. Eu vou ler já o item 13. O José, como o Eric falou aí, por motivos maiores não pôde estar hoje, mas a gente vai seguindo e logo ele está de volta, né? Eu vou ler, vou comentar e depois passo para o Eric. Não esqueçam de curtir, é importante curtir o vídeo, compartilhar se puder e, como sempre, mandem as questões, né? É muito importante que todos questionem, né? Que tentem tirar suas dúvidas, principalmente sobre aquilo que a gente está tratando, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui, Kardec falando, no item 13. É com a ajuda do seu perispírito que o espírito atua sobre seu corpo vivo. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, os movimentos das mesas e outros objetos, que ergue, tomba e transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se se considera que, entre nós, os mais poderosos motores se acham nos fluidos os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não tendo mais corpo tangível para atuar ostensivamente quando quer se manifestar, ele se serve do corpo de médium, do médium, de quem empresta os órgãos que faz atuarem como se fosse seu próprio corpo. E isso pela emanação fluídica que derrama sobre ele. Então vejam que ele segue nessa linha de falar sobre o perispírito, né? O elemento central, o ponto central
das manifestações espíritas, portanto, dos fenômenos espíritas, é o perispírito. Então, ele vai mostrar aqui algo que a gente já tinha comentado em algumas ocasiões, e aqui ele deixa isso muito claro, né? A gente consegue atuar no nosso corpo vivo enquanto a gente está encarnado? Por exemplo, agora eu estou falando, né? Eu estou no meu corpo físico, encarnado, utilizando a minha fala, movendo o meu corpo. Tudo isso eu consigo como? Através do meu perispírito. Então, o espírito ele consegue encarnar na matéria, encarnar num corpo físico e atuar sobre esse corpo graças ao seu perispírito. É o perispírito que é esse intermediário, esse agente que proporciona o ser espiritual que é o ser inteligente, que tem os pensamentos, que tem a vontade, ele atua no corpo através do seu perispírito. Então a gente se utiliza, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, como por exemplo agora falar, eu estou fazendo, conseguindo que a minha vontade execute isso no corpo graças ao perispírito, né? O meu perispírito. E percebam que ele chama de perispírito e na segunda linha ele chama de fluido. Isso é muito interessante a gente observar em toda a obra Kardec usando esses sinônimos para que a gente entenda que é a mesma coisa, né? O perispírito nada mais é do que o fluido em torno do espírito. Por isso, peri, em torno do espírito. Então, eu posso usar como sinônimo fluido, perispírito, que é essa matéria que a gente desconhece a natureza, que ela é mais sutil que a matéria grosseira do nosso mundo material, e ela serve de intermediário. O espírito consegue atuar nela e, através dela, desse fluido, desse perispírito, através dele, atuar na matéria grosseira quando está encarnado. Né? Então, é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta atuando sobre a matéria inerte, que produz os ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ergue, tomba ou transporta. Então, eu atuo com o meu perispírito quando eu estou encarnado sobre o meu corpo, e quando eu estou desencarnado, sem o corpo, para eu atuar aqui nos objetos inanimados, na matéria inerte daqui, como ele dá o exemplo aqui de mesas e objetos, também é com o perispírito. Também é com o perispírito que ele atua com esse fluido. Né? Ele atua com esse fluido sobre a mesa, sobre os objetos. Ele ergue os objetos, ele tomba, ele transporta, como a gente tem conhecimento dos fenômenos que a revista espírita narra, né? Os espíritos provocando ruídos pelas casas, movimentando os objetos. Ele está fazendo isso com o seu perispírito. Da mesma forma que a gente faz isso quando está encarnado, né? A gente atua com o nosso perispírito sobre o nosso corpo. Claro que ele ainda não colocou aqui, e a gente vai ver mais para frente, que a diferença é que quando eu estou encarnado, eu atuo com o meu perispírito no meu corpo. Quando eu estou desencarnado, eu atuo com o meu perispírito nos objetos. Mas óbvio que para eu conseguir, sem o corpo material, atuar nos objetos, eu uso o meu perispírito. Mas eu preciso também de um pedaço, vamos dizer assim, daquilo que o médium, um fluido que o médium encarnado dá, para somar com o fluido do meu perispírito e eu atuar sobre a matéria inerte, sobre a mesa, os objetos. Né? Claro que eu preciso desse elemento. Se eu não tivesse o elemento do médium, eu não poderia atuar nos objetos materiais. Né? Não conseguiria. Então, as duas maneiras da gente atuar na matéria grosseira é ou encarnando, que é o primeiro caso aqui, ou então atuando com o meu perispírito com a ajuda do fluido do médium encarnado, que são os médios de efeitos físicos, né? Então, o espírito, como é que ele movimenta uma mesa? Ele provoca batidas, ruídos, ele age com o seu